Iniciemos esta nossa reflexão invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Hoje, em sequência àquilo que nós vimos no encontro passado, aqui nas Tempestades da Vida, onde nós olhamos sobre a questão do arrependimento, do remorso, nós vamos olhar sobre o sentimento de culpa. O que é esse sentimento de culpa? Bom, primeiro, gente, a culpa é um sentimento, é algo que nós sentimos, culpados. E por isso a gente fala em sentimento de culpa. Mas, diácono, quando que surge o sentimento, esse sentimento de culpa? Ele surge após uma pessoa fazer o auto-julgamento, quer dizer, você mesmo está se julgando, e ao julgar a si mesmo por um comportamento passado, que já passou, que está acontecendo ou que vai acontecer. Querem um exemplo? Infidelidade conjugal, uma relação extraconjugal. A pessoa faz, mas depois bate aquele arrependimento de culpa. O uso de drogas lícitas, álcool, remédio ou de ilícitas, aquelas que não estão à venda nem em mercado nem em farmácia. Desvios profissionais. Mas o que é isso, Diácono? É quando você está fazendo alguma coisa dentro da sua empresa que você não deveria fazer, no seu local de trabalho. Pode ser chantagear alguém, pode ser mexer e catar alguma coisa, tanto em mercadoria quanto em espécie. Pode ser alguém que faz uma maldade muito grande para os outros. Quantas pessoas que fazem maldade para os outros? E aí depois bate aquele sentimento de culpa, né? Dói. E às vezes até com a nossa própria aparência, com o jeito que nós estamos cuidando do corpo, com o sobrepeso, com os nossos exames que o médico fala que está cada vez pior e você chuta o balde e assim por diante. Então, esse sentimento de culpa, ele surge diante de um fracasso em relação à imagem que nós achamos que deveríamos ter. Nossa, eu deveria ser assim, eu sou assim. Ou seja, a gente projeta uma imagem da gente mesmo e às vezes nós não alcançamos essa imagem. Dessa forma, quando não atingimos esta imagem, ficamos decepcionados conosco mesmo e surge esse sentimento de culpa. Podemos falar que o sentimento de culpa é o julgamento negativo sobre conseguirmos viver de acordo com padrões. E esses padrões, eles são impostos por nós mesmos, pela sociedade ou pela religião. A religião, ela coloca bastante padrões. Por exemplo, quando falamos lá de uma infidelidade conjugal, a religião tem normas claras sobre isso. Então, a pessoa que tem uma prática religiosa e continua fazendo, com certeza, vai sentir esse sentimento de culpa. E se não sentir, diácono? Bom, aí ela não tem os padrões religiosos da maneira correta. Dentro da visão religiosa, o sentimento de culpa se dá quando violamos alguma norma religiosa, moral. Quando fazemos algo que a religião fala assim, é errado. Como acabamos de falar, a infidelidade conjugal. A pessoa que faz acaba por se sentir pecadora. E esse sentimento de pecador nos impõe aquilo que nós chamamos de sentimento de culpa. Nesse caso, é um julgamento baseado em padrões divinos. Pode ser também padrões sociais. Você nunca vai dar certo em emprego nenhum. Ou em grupos de convivência, ou por nós mesmos. Aquilo que nós nos cobramos demasiadamente. Esse conceito de culpa também pode abranger o lado referente à reação ao luto. Ou seja, quando perdemos alguém e que durante esse processo de luto nós passamos a nos culpar. Puxa vida, eu não fui lá visitar. Poxa vida, eu não fiz nada para essa pessoa. Nossa, ela me pediu ajuda e eu achei que ela estava mentindo e, meu Deus do céu, e assim por diante. Então a gente se sente culpado por alguém que passou pela nossa vida e que nós não fizemos nada. Diácono,
Pode existir um sentimento de culpa muito grande? Uma culpa em excesso? Pode sim, gente. Algumas pessoas se sentem muito culpadas, principalmente nesse último ponto que eu falei, do luto, e em questão de rompimentos familiares. Às vezes uma pessoa que começou um caso extraconjugal e acabou se envolvendo muito e acabou até rompendo com a família. Então esse sentimento, depois a pessoa não consegue mais tratar isso daí, a família já está rompida, a esposa já não quer mais de volta, não tem perdão, ou o marido não dá o perdão, e essa pessoa fica presa a essa culpa lá de trás. Então às vezes são anos ou décadas com esse sentimento. E aí a gente fala que é um sentimento de culpa ao excesso. Nem a pessoa se perdoa. E quem não se perdoa não pode esperar perdão dos outros. E nós fomos educados desde criança a sentir essa culpa. E vergonha como cometemos um erro, isso nos acompanha por toda a vida. E no fundo, gente, isso não é muito ruim não. Porque só se arrepende quem sente culpa. Quem faz algo errado e não sente culpa, nunca vai se arrepender. E se não se arrepender, nunca vai mudar. Então o sentimento de culpa, nesse sentido, ele é muito bom. E o sentimento de culpa traz uma carga negativa sobre nós. Deixamos de acreditar em nós mesmos e isso nos afeta nos pensamentos, nas atitudes, em uma série de coisas, na saúde. E o problema é que o sentimento de culpa em excesso não nos motiva a sermos melhores. Ficamos presos ao passado. É um sentimento tão pesado que não conseguimos aprender com o que julgamos errado. E a gente volta a repetir. E se não repetimos, estamos presos por aquilo que fizemos. Então, os sentimentos de culpas em excesso podem resultar em doenças e atitudes paralisantes. Agora, a culpa não é uma doença. Mas quando se torna constante, quer dizer, quando você não consegue se libertar disso, você não se confessa, você não muda, ela pode trazer graves problemas. Um deles é a procrastinação. Mas o que é isso? É aquele negócio que você fica adiando, você está procrastinando. Olha, eu devia fazer isso hoje, eu não faço porque eu estou paralisado e amanhã eu vou fazer, mas amanhã eu também não faço porque amanhã também eu estou paralisado, eu estou com a cabeça cheia e assim por diante. Procrastinação. Aquele negócio que você deveria fazer, mas não faz. Tem gente que fica procrastinando para visitar um padre e fazer uma boa confissão e retomar a caminhada. O outro ponto é a depressão. Às vezes isso chega num ponto tão grande que acaba fazendo um processo de depressão, que é quando você não tem mais ânimo para nada. A pessoa só consegue se sentir culpada por algo que fez. Então, nesse sentido, a gente fala que o sentimento de culpa atrapalha. Mas ele é de todo negativo? Não. Como a gente falou, quando a pessoa se reconhece pecadora e ela vai e começa a fazer um processo de mudança, de pedir perdão, de pedir desculpa para as pessoas, isso é altamente positivo. Então, já como que a gente tem que enfrentar isso daí? Bom, gente, para enfrentarmos esse sentimento de culpa, primeiro, precisamos aprender a lidar com os nossos erros. Aprender que você não é perfeito, que você vai errar, que você não é uma desgraça total, mas que você é uma pessoa merecedora de amor, que você tem que lutar para não errar. Aí quando errar, levanta a cabeça e começa de novo. Vai, lute. Aí entra outro ponto, gente. Ouça a sua criança interior. Converse com a criança interior. Diga que você é humano, que você errou, mas que você e a criança que está dentro de você vai lutar para não errar. Faça exercícios, movimentos, não fique em casa travado, parecendo que 20 horas seguidas diante da televisão. Saia, se aproxime de pessoas boas. Troque a culpa por responsabilidade. Em vez de ficar com o sentimento de culpa, passe a ser responsável. Olha, eu errei, eu vou mudar, eu estou num processo de erro. E procure pessoas que possam te ajudar. Leia a palavra, leia a Bíblia, vá à missa, confesse-se, entre em grupos de igreja, você vai perceber que bem que faz.
Por fim, gente, reconhecendo-se pecador, a gente tem que saber que esse sentimento pode envolver todas as pessoas. E envolvendo todas as pessoas, a gente sabe que esses sentimentos são humanos, porque não é uma exclusividade sua. Mas como superar? Bom, gente, nós temos que entender que o sentimento de culpa pode pegar qualquer pessoa. Já vimos esses pontos acima, mas acima de tudo, nada que vem de fora para dentro pode te ajudar. O sentimento de culpa é um sentimento daquilo que nós colocamos das causas internas, é você que está sentindo. Então, ter uma consciência alienadora que nada é culpado, não existe pecado, é ruim demais. Por outro lado, uma consciência extremamente rígida de que nunca vou ter o perdão é pior ainda. Então, nós precisamos trabalhar justamente isso tudo para que possamos entender que somos humanos, que erramos, que precisamos corrigir os nossos erros, que temos que pedir desculpa e que vamos ganhar o perdão de Deus se nos arrependermos. Então, são atitudes que tomamos para errar e atitudes que tomamos para não cometer mais esses erros. E se cometermos? Bom, gente, levantamos e continuamos a caminhada. Legal, né, gente? Não deixe o sentimento de culpa atrapalhar sua vida. Deus está pronto para perdoar você. Mas tome as atitudes necessárias para não ficar cometendo esses erros continuamente. Conte com a graça de Deus, com o seu perdão e com a ajuda da comunidade. Paz e bem a todos e a todas.